Salve, salve vacaria! Esse é mais um conteúdo vaca roxa na internet. Eu sou o Bacudas e convido você mais uma vez a entrar no meu cérebro, na série de vídeos Pensando Alto. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, clica aqui no botão, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo vaca roxa que a gente soltar aqui no YouTube. Bom, tava lá na comunidade do Vaca, que eu já convidei você para entrar no nosso servidor. O link vai estar aqui no ladinho ou embaixo na descrição. Vem com a gente. E, e lá no canal do Papo de Carreira, o Minos falou que estava pensando em fazer uma faculdade. E aí ele discorreu um pouco sobre a dúvida dele e falou que, enfim, algo deixou ele em dúvida sobre o que fazer, né? Tá pensando em fazer uma faculdade, que caminho seguir, porque o propósito seria, na verdade, atuar como um game designer mesmo. Se você tem interesse em conhecer o basicão, como começar como game design, eu recomendo que você assista o vídeo no nosso cartão aqui, o vídeo passado que eu falo game design, e passe um pouquinho pelo capítulo número 1 do livro A Arte do Game Design do Jesse Shell. Foi bem interessante esse vídeo e eu acho que você vai gostar também. Então, ele falou, cara, eu tava pensando em fazer uma faculdade para eventualmente atuar como game design, mas eu tô em dúvida aqui se eu iria para faculdade de design ou se eu iria para faculdade de alguma coisa na área de TI, por exemplo, engenharia de software ou alguma coisa correlata, né? Eu ia teorizar sobre, eu cheguei até a pegar a ementa de alguns cursos aqui, comecei a escrever sobre isso, mas depois eu pensei um pouco e voltei para a proposta inicial assim do Pensando Alto, que é falar algumas considerações minhas sobre um tema de interesse comum na área e das perguntas da comunidade, né? Falar, pensar um pouco alto, né? E entender como é que eu tentaria concatenar as ideias aqui para chegar num viés lógico, assim. E confesso que essa pergunta foi bem difícil, porque muito por causa da minha vivência, né? Então a minha vivência ela vem um pouco lá atrás de programação, depois eu passo um pouco por design e aí depois eu volto para produtos digitais que cai na programação de novo, depois eu vou um pouco para negócio e aí eu fico ali ainda no meio do caminho fazendo um monte de coisa dentro do Vaca, que eu faço arte, programo, faço um monte de coisa, produzo também. E para mim é muito complexo, porque eu tenho um perfil extremamente generalista, né? E a minha formação também foi muito fragmentada, né? Eu fiz publicidade lá atrás, design aqui um pouco na frente, fiz animação 3D, voltado para design voltado para animação 3D. Depois eu fiz game design, né? Ainda estou fazendo, na verdade, design de jogos. E fiz diversos cursos livres aí de especialização em programação, em linguagens, em metodologias, né, e tudo mais. Então, com esse perfil extremamente generalista, né, para mim, eu entendo, né, e aí, por isso a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, por que não os dois? Obviamente que eu sei que é difícil, sei lá, você fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, por exemplo, ou ter que pagar as duas faculdades caso você não consiga entrar na pública ou uma bolsa, ou o quanto tempo que eu vou gastar fazendo uma e depois a outra, e eu preciso das duas para entrar no mercado. Eu sei que tem todas essas barreiras e eu vejo isso realmente como limitador, mas eu acho que os dois caminhos eles são extremamente complementares, né? E aí depois eu pensei um pouquinho assim para ver como é que eu seria o mais honesto possível ao responder isso. Então eu vou falar um pouquinho aqui brevemente, tá? Sem entrar muito no detalhe, e eu vou falar mais disso porque eu falo de outras coisas que eu também não quero entrar muito no detalhe. Mas vamos pensar um pouco aqui e me acompanha, assim. Eu vou tentar falar um pouco como os dois caminhos eles me ajudaram e como a interseção deles assim foi muito benéfica, ao meu ver. Então, sobre o design, mais precisamente, ele basicamente foi a minha formação. Eu acho que durante. Eu trabalhei mais com design durante a maior parte do tempo da minha carreira.
direção de arte, design gráfico, depois design, product design, realmente, aí depois com o boom do design thinking e tudo mais, teve bastante coisa de processos, de metodologias, de vivências, desculpa, na área de design que me forjou e trouxe esse arcabouço, assim, né, de métodos e processos que eu gosto bastante. Eu falo isso em diversos vídeos, eu tenho uma aula que eu falo só de criatividades e processos, que eu entendo, assim, na minha concepção, por exemplo, se a gente desvincular, tem muita gente que fala que criatividade é um dom, é um talento, né? Criatividade é uma habilidade já, tá? E aí eu vou fazer um recorte porque depois eu quero falar um vídeo só sobre isso. Então, criatividade é uma habilidade e ele não está vinculado nem à arte, nem ao design, e muito menos a, sei lá, a programação ou qualquer outra coisa do tipo, ou a área de humanas que seja, e exatas não pode ser criativa. Enfim, criatividade, entenda isso, é uma habilidade e a gente pode treinar e praticar. Quanto mais a gente pratica, mais criativo a gente fica e a gente tem mais facilidade para resolver problemas. O design ele foi uma porta fundamental para eu entender isso. Mas esse é um conhecimento que você pode pegar em qualquer outra área do conhecimento. Você pode ser criativo fazendo artesanato, você pode ser criativo escrevendo um código, você pode ser criativo escrevendo um livro, você pode ser criativo levantando a parede de uma casa, né? Enfim, você pode ser criativo de N formas. E aí o design ele me trouxe essa vivência, isso aplicado em diversos segmentos, né? Como eu já falei aqui, desde do design gráfico até o design de produtos digitais, né? Que se mesclam um pouquinho dentro da minha vivência com o desenvolvimento de jogos, porque eu desenvolvo majoritariamente produtos digitais, né, no espectro dos jogos. E me trouxe assim um vasto repertório de processos criativos, métodos de resolução de problemas e ajudou e proporcionou que eu expandisse o meu horizonte assim e a forma como eu enxergo o mundo. Eu também falo isso nessa aula de criatividade, que a gente hoje muito se fala do design thinking, né, como metodologia, que ele vem para ajudar ali, que o design ele olha, ele tem que empatizar e tudo mais, ele tem que entender o outro lado, né, que é você escutar seu público, seu cliente, a sua equipe, né, tem muito disso, né, o design ele te traz esse framework, né, por trás. E o design thinking, assim, traduzindo literalmente, né, é exatamente pensar como um design, né? E ele vem como um boom na nossa indústria e no mercado como um todo, que é exatamente levar o pensamento do design para outras áreas. E isso é maravilhoso, porque a gente começa a democratizar vamos dizer assim, o plugin que desbloqueia ali na cabeça quando você tem essa trajetória do design, né? Então, que é exatamente olhar o mundo de outra forma. Da forma criativa, da forma que tudo pode ser reutilizável dentro de um espectro criativo ali, né? Então você pode decompor o mundo, você pode olhar o mundo ao seu redor e decompor ele em átomos, em elementos menores, pegar isso e juntar ali, trazer para sua biblioteca visual e ir montando quebra-cabeça para resolver os problemas de forma estruturada, como você vai ali nos seus métodos de design. Então é utilizar o mundo ali, tudo que está à sua volta ali, como peças para resolução de problema. E aí tem a ver com, eu vou passar, talvez você fale mais disso em outro momento, que é sobre o processo criativo, assim, né? Que é de resolução de problemas, que é você entender o problema, recortar o problema, confrontar ele com o seu repertório e criar conexões para resolver os seus problemas, assim. Propor soluções, hipóteses e tudo mais. Então, o design thinking, assim, que todo mundo fala, que virou muito famoso, que tem diversas formas de implementar ele e tudo mais, nada mais é do que só trazer a cabeça do design para outras áreas, assim. E isso também é uma habilidade, porque aquilo que eu falei, eu entendo isso como um grande plugin, assim. Ah, você vai fazer um workshop, vai fazer um curso, vai ler um livro,
E aí você vai instalar um plugin na sua cabeça que é, cara, eu vou enxergar o mundo agora como um design enxerga, que ele consegue decompor ali o mundo, e isso ajuda ele no processo criativo dele e dá mais repertório para ele resolver os problemas ali baseado nas conexões que ele faz. E é basicamente isso assim que eu vejo com o design thinking, esse boom todo que a gente está vendo na indústria agora e se utilizando cada vez mais, assim. E é design para lá, design para cá, design para lá, design para cá. E assim, cara, é normal a gente chegar no momento da sociedade, principalmente à medida que a gente está se digitalizando mais e o conhecimento chega de forma mais rápida na gente e em todos nós que têm acesso à internet, por exemplo, é a gente notar que quase tudo que a gente interage durante a nossa vida são objetos de design, né? E isso vai desde a cadeira que a gente está sentado agora, até o computador que a gente está vendo esse vídeo, até o foguete e o satélite da NASA que tira foto de Marte, da colher que a gente come, até o avião que leva centenas de vidas para lá e para cá, assim, de um lugar para o outro. Então, cara, isso tudo são objetos de design. Então, teve processo, teve métodos de criação, teve diversas metodologias envolvidas, teve muita pesquisa. E aí a gente, sei lá, pode enveredar em um outro momento sobre epistemologia, e aí a gente vai sobre pesquisa também voltado para o design. O design hoje bebe muito indo para produto, usabilidade, enfim, uh, todo o arcabouço de experiência, né? Tem experiência do cliente, experiência do usuário, experiência do produto, tem agora uns produtos digitais cada vez mais, né? E à medida que a gente vai entrando mais nesse mundo digital, a gente está se preocupando mais, cada vez mais com as experiências. E isso não significa que a gente não se preocupava antes, né? E aí no antes eu já vou falar, tá? Eu vou descer um pouquinho mais, voltar no tempo um pouquinho só para explicar esse ponto de o que é isso? O que você fala quando o design pensa em experiência, né? Tá, vou chegar lá rapidão. Antes, porém, vou dar um pontinho aqui rapidamente, o que eu acho que a programação, por exemplo, me ajudou. E aí tecnologia, né? Tecnologia da informação, a gente pode abstrair um pouco, eu não vou entrar necessariamente na construção ali dos softwares, dos hardwares e tudo mais, né? Então eu vou puxar aqui para um ponto que dentro dessa interseção com o design solidificou muito ali uma base e que vem me ajudando sempre, né? E aí eu poderia resumir isso aqui tudo no pensamento lógico, que a programação e a vivência com tecnologia me trouxe. Que é a forma também de desconstruir os problemas. Pegar um grande problema e quebrar ele em partes menores. Isso eu até já falei também um pouquinho no outro vídeo de processo, acho que processo seletivo. E me trouxe também o entendimento ali que o mundo ele funciona de uma maneira esquemática. Então a gente pode representar qualquer coisa basicamente como se fosse um algoritmo. E aí, quando a gente abstrai isso, a gente consegue mapear os passos lógicos e entender os processos. A fim de quê? A fim de melhorá-los. Se lá no design eu tenho diversos processos, que eu tenho ali uma forma de iterar, revisitar ele, fazer isso de maneira cíclica e eu saio do ponto A ao ponto B resolvendo um problema, eu vejo muito que o pensamento aqui com base na tecnologia, vindo, por exemplo, dos paradigmas de programação, me traz a lógica de uma refatoração dos processos, né? Que é entender como é que os processos estão. E aí eu trago também um pouquinho de negócio, tá? Eu posso até explicar isso depois, né? Por exemplo, o curso de Six Sigma que eu fiz. E é entender os processos e mapear como que a gente pode melhorar esses processos. Porque muita gente, e eu acho que isso é um erro crasso às vezes até, é achar que a gente atingiu a perfeição porque está resolvendo um determinado tipo de processo. Mas é uma coisa que eu falo até com todo mundo, assim, mais proximamente com os meus assistentes, estagiários, as pessoas que trabalham ali comigo, corpo técnico também que fica abaixo da minha liderança, é que, cara, a gente tem que procurar melhorar a forma como a gente faz. Eu acho que é o Cortella que ele faz isso, cara. Você tem que fazer hoje uma coisa da melhor forma que você pode hoje. Até quando você vai poder fazer ela
melhor ainda, né? É a proposta da melhoria contínua da tecnologia. A tecnologia da informação também traz muito isso. A área de exatas também traz muito isso. E o design também bebe muito nisso, né? Da melhoria contínua também. Processo de negócio e tudo mais. Então, mapear e entender, né, que os processos nada mais são do que passos lógicos é muito importante, porque é aquele negócio, enfim, aquele ditado, né, que você precisa conhecer as regras para quebrar as regras, né? Então você precisa conhecer os seus processos para melhorar os processos e até mesmo para subvertê-los, assim, porque de uma maneira você pode identificar que alguma etapa não está funcionando, ou que aquela etapa pode ser modificada, pode ser trazida para cá, ou a gente pode adaptar isso. Por exemplo, o ágil, né, essa cultura das metodologias ágeis, né, da agilidade, ela é muito sobre isso. O Scrum ele vem com 3 pilares lá, né, que é a transparência, a adaptabilidade e a comunicação também, que é basicamente se adaptar ao seu fluxo, aos seus processos, porque as pessoas são até mais importantes do que as tecnologias, do que os métodos que a gente está aplicando. A gente tem que identificar ali dentro daquele emaranhado de soluções que a gente tem, de processo, de método e tal, como é que essas coisas estão funcionando, se tá tudo bem, se você tá se sentindo bem, onde é que você pode melhorar. E eu acho que isso, o design e a programação juntas, obviamente que outras áreas que a gente vai passando por aí, de negócios, de gerenciamento, vai ajudando a gente também a construir essa mentalidade. Mas eu acho que nesse sentido dessa pergunta, né, tipo assim, ir para design ou ir para alguma área de tecnologia de exatas, eu acho que elas são bem complementares, assim. Bacudas, mas assim, existe em algum momento da humanidade que isso foi colocado à prova? Eu sei que a gente hoje está vivendo numa lógica multidisciplinar, que tem, enfim, os produtos digitais, os jogos mesmo, assim, a gente vê equipe multidisciplinares e tudo mais. Mas tem algum lugar assim que você consegue lembrar que as pessoas os próprios profissionais eram multidisciplinares e isso funcionava bem e tal. E eu só consigo lembrar da Bauhaus, assim, e lá no começo dos anos 20, né, logo depois da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha mesmo, assim, surgiu uma escola que basicamente mudou tudo. E ela chama Bauhaus, como eu já falei. Eu, infelizmente, não tenho como entrar no detalhe aqui agora, porque é um assunto muito extenso, né, ela tem várias fases. Eu posso até voltar e revisar depois, fazer um outro vídeo só falando sobre isso, porque é um bagulho que eu amo de verdade mesmo, assim. Mas só pra gente entender, assim, onde eu quero chegar. Eles tinham, numa Alemanha extremamente ferrada, pós-guerra, uma economia que ela foi dizimada, assim. Basicamente, a Alemanha estava bem ferrada. E aí teve um camarada lá que falou, cara, como é que a gente pode ajudar aqui, né? Como é que, fazendo o que eu sei fazer, como é que a gente pode ajudar? E aí o Walter Gropius, ele foi lá e fundou essa escola. E ele teve uma ideia brilhante, assim, ele pensou, cara, e se a gente juntasse o que a gente sabe fazer de melhor aqui num lugar só e tornar a produção aqui extremamente moderna, funcional, barata, e que à medida que os protótipos fossem validados, eles poderiam ser produzidos de maneira e de escala industrial, assim, gerando empregos, rodando, fazendo a economia girar, tudo mais. Aí nessa brincadeira, pegou e juntou pessoas com diversos backgrounds, assim, né? Diversos profissionais. Engenheiros, arquitetos, pintores, designers, artistas. O design ele estava surgindo, estava eclodindo naquela época, né? Não estava muito bem consolidado, mas já tinha aquele artesão que enveredava já para o projeto, para a função. E ele também chama artistas, né? Então a gente vê lá por Mondrian, a gente vê diversos outros nomes da pintura, assim, Kandinsky também trabalhava lá, era professor e era cadeira cativa lá e tal, tudo mais, também estudante, né? Todos os professores eram estudantes também lá, porque eles faziam tudo junto, né? Então era uma proposta muito do fazer, né? E eles iam pesquisar, tinham pesquisadores também e tal. E a ideia era que ele acabou criando um ambiente extremamente ideal e perfeito para a construção de protótipos rápidos, baratos e funcionais.
Então, eles rapidamente chegaram numa premissa muito interessante de que o bom design, né, o design moderno, ou seja, ele deveria ser acessível e ter uma função. Baixo custo de produção, gerar valor e movimentar a economia local. E aí nasceu, pelo menos é o que eu entendo, né? Não sei se necessariamente nasceu nesse momento, mas ele foi consolidado, o paradigma da forma e da função. Porque antes você tinha muita forma, né? Que era a arte, eram as coisas muito bonitas, né, a forma como os objetos se apresentavam. Eventualmente, um jarro que era muito bonito, ele não tinha uma função de jarro. Uma cadeira que era muito bonita, sei lá, toda ornamentada e feita ali à mão, de ouro, não sei o que, ela não cumpria a função de cadeira, porque ela é extremamente desconfortável, era grande, era pomposa, não se justificava. E naquele momento eles entendem que a forma para que o design seja interessante e preenchesse todos esses requisitos ali do barato, funcional e acessível, ele tinha que estar vinculado necessariamente com a função. Então a forma ela tem que emergir da função. Ela é quase que um efeito colateral. Mas hoje, falou lá atrás, caralho, um século atrás, sacou? Eu entendi que eles mudaram, eles pensaram tudo, processos e metodologias, tem muita coisa que eles validaram lá atrás, descobriram lá atrás, pesquisaram lá atrás que a gente usa até hoje. Mas como é que tá hoje, assim? Como é que você enxerga o mercado hoje, Bacudas? Eu vejo hoje, cara, que a gente está num ponto crucial assim da curva, né, da evolução e do desenvolvimento, principalmente voltado para a tecnologia. E, e mais do que nunca, eu vejo o design muito próximo da área de tecnologia. Eu não consigo mais ver assim um designer de produtos digitais que ele não tem conhecimento, ou que ele não tem experiência, ou que ele eventualmente até domine alguma tecnologia ali, seja uma linguagem de programação, seja algum paradigma de programação. Ele precisa saber, é contextual ele saber disso. Aquele momento, por exemplo, da Bauhaus, né, um pintor, ele também era engenheiro, que ele também sabia construir, que ele também sabia fazer marcenaria, e aí ele tinha a ideia, ele mesmo desenhava o protótipo dele, ele ia lá na oficina, construía a cadeira, construía a mesa, construía, enfim, o material que eles iam colocar numa casa. Tinha muito isso, né? Eles eram multidisciplinar por natureza. E eu vejo hoje, tem até um livro, Por que os generalistas prosperam num mundo de especialistas, né? Eu acho que é esse o nome. Se eu errar, eu coloco certinho aqui na descrição. Que ele fala muito sobre isso, né? E a gente tem diversos tipos de formação hoje, né? Em Y, em M, em U, em V, que seja. Você pode procurar, que é exatamente ter várias especializações, né? Antigamente a gente tinha uma especialização em T, que você sabia poucas coisas e era extremamente especializado em uma área do conhecimento só. Hoje a gente tem M, por exemplo, profissionais que têm extremamente especializado em 3 áreas, que seja programação, design e negócio. Eu sei que está muito amplo, mas pode ser aí 3 coisas bem parecidas. Gerenciamento, que seja. Tem a carreira em Y também, quando você vai para liderança técnica ou para gerência e tal. Hoje a gente está num momento, como eu falei, da curva da evolução ali, que a hiperespecialização ela é bem-vinda em alguns cenários muito específicos também. E aí você vai precisar, por exemplo, dentro de um desenvolvimento de jogo, de alguém que é muito bom em fazer jogos multiplayer online para plataforma tal, para resolver um problema muito específico, de um gargalo muito específico para aquilo. Aí você vai querer aquele cara. Mas talvez para liderar essa equipe do desenvolvimento de multiplayer, você precise de alguém generalista em carreira em Y, que saiu de tecnologia, mas que tem uma vivência de negócio, que tem experiência em design, para liderar essas pessoas ali de uma maneira mais holística, com uma visão e uma proposta de geração de valor, que o design e o negócio vai te dar talvez mais do que uma formação de tecnologia. Então é muito complexo. Eu não me sinto confortável de maneira alguma aqui indicar o caminho X ou indicar o caminho Y, né? Como eu falei, eu vim falar um pouquinho da minha vivência e a partir daí
você confronta com o seu repertório, com as suas motivações, qual caminho você quer seguir. Às vezes, como eu falei, né, a gente está num momento de um mundo muito complexo, né, e cada vez mais o nosso tempo é a moeda fica mais cara. E eu sei que não vai ter, você talvez não tenha tempo de fazer 2 faculdades, ou de uma faculdade e mais alguns outros cursos, mas o ideal seria você ter uma formação ali no que te motiva, talvez no design, como você já falou, que vai te dar um arcabouço teórico ali de métodos e processos, vai te incentivar um pouco mais no quesito, nesse viés de praticar e fortalecer mais esse viés criativo. E talvez fazer cursos em paralelo ali que te ajude a construção desse seu conhecimento também de tecnologia, com uma programação que seja, ou se você estiver focado exclusivamente em game design, alguma engine que te traga ali a possibilidade e a habilidade de prototipar o que você está pensando, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Ou, sei lá, não quero design não, eu acho que isso que você falou não faz o menor sentido para mim, eu já sou criativo mesmo e tal, tudo mais, entendo um pouquinho aqui e acolá, já sei rodar umas atividades, eu vou para a área de tecnologia e vou fazer lá engenharia de software, porque eu quero saber como é que essas coisas são construídas bizarramente lá, eu quero saber ponteiro, alocar memória, aprender C, programar em Python e tudo mais. Perfeito. É um ótimo caminho, isso vai te dar uma fundamentação teórica gigantesca na parte de tecnologia e de construção de produtos digitais, por exemplo, né, que são os softwares que a gente vê. Mas aí eu recomendaria você tirar um tempinho também e fazer alguns cursos com relação a design thinking, caso você não saiba, algumas metodologias, de repente ver alguma coisa de negócio e tentar conversar ali com as pessoas mais de negócio também, que é muito interessante. Acho que vai construindo aquilo que a gente falou do repertório. Eu ia falar dos cursos de design de jogos, que eu andei vendo alguns, né? Eu tô até fazendo um também que eu acho bem legal. Ele tem uma metodologia que é baseada em projeto, então todo semestre você tem que terminar um protótipo de um jogo lá, casual, FPS, enfim, tem algumas premissas lá. Mas de modo geral ele bebe bastante da ideia do design e da programação, né? É uma interseção bem interessante. Então a gente vê muito de engine, vê um pouquinho de programação, só o necessário para tirar a ideia da cabeça e do papel, e vê bastante da construção por trás do design, porque a gente tem que documentar bastante coisa, tem que escrever os documentos, tem que pesquisar, tem que fazer benchmarking, enfim, tem todo a lógica da rotina que é voltada para o mercado, por ser um curso técnico, tecnólogo, na verdade, é voltado para o mercado, né, dá capacidades técnicas ali para entrar no mercado, então ele propõe isso, né, você sai, por exemplo, esse curso em específico, você sai depois lá de 2 anos, acho que são 2 anos e meio, 2 anos, não lembro agora, e você sai com 6 jogos no portfólio, bastante documentação, o entendimento mínimo das engines, né? Pelo menos 2 ou 3. Então tem uma variedade legal para você prototipar suas coisas. Mas eu vejo que a gente ainda está muito aquém, assim, principalmente olhando os cursos lá de fora. Das formações mais completas, de 4 anos, tem formações de 4 anos de game design, e aí você realmente imerge ali no campo do design. Você vai ver o que o mercado efetivamente tá construindo. A gente vê outras áreas, né? A gente então vai muito na psicologia, vai muito na matemática também, na economia, tem muito disso. Então, eu vejo que hoje, por exemplo, assim, escolher por um curso de design de jogos aqui no Brasil, talvez você já precise ter realmente uma base de uma outra formação. E aí, nesse momento eu acho que meio que tanto faz, assim, ser da tecnologia ali de programação ou do design, enfim, design industrial, design gráfico, design por design mesmo, porque vai te ajudar ali a percorrer ali e suprir algumas lacunas que eventualmente os cursos daqui ainda não estejam tão preparados para isso. Mas lá fora eu já vejo cursos bons, talvez eu possa até deixar um ou outro aqui. Eu não queria muito ficar apontando, porque depois você fala, Bakudas indicou o curso tal e eu não achei legal.
Pô, beleza, tudo bem. Na minha lógica aqui, eu tava achando que aquele sílabus ali, que aquela ementa era interessante. Mas, basicamente, cara, hoje em dia, né, que a gente tá falando, né, tipo, essa área do design, o design ele foi entrando nas áreas, né? Então, ele entrou na área do design gráfico, depois no design web, depois no design de produtos, aí tem designer de interiores, designer de não sei o que, designer de não sei o que, e é nada mais, nada menos do que levar essa lógica do processo, do design, né, da forma e da função para resolver problemas específicos de algumas áreas, né? Então, o game designer nada mais é do que um designer habilitado a resolver problemas voltados para os jogos, né? Ou seja, construir jogos que passem mensagens, construir jogos que tenham propósitos, construir mecânicas que passem, transmitam experiência, transmitam sentimentos. Obviamente que a gente vê hoje, né, game designers voltados muito para monetização, porque é possível, né, com os processos de design, utilizar isso para trabalhar com retenção, com essas coisas de mais mercadológicas, né, voltadas para o lucro. Mas como game designer, você vai estar apto ali a construir jogos, justo, né? E aí você vai ter ali dentro do seu cinto de ferramentas diversas ferramentas, métodos, metodologias, atividades, vivências. Vai construir cada vez mais. O segredo de ser um bom game design ainda é fazer cada vez mais jogos, né? Talvez quando você chegar no seu jogo número 500, você esteja fazendo melhor do que quando você fez o 10º jogo. Então é também muita persistência, resiliência e consistência assim, no processo. De modo geral, é isso. Eu não sei se eu expliquei muito bem, eu acho que eu dei uma volta gigantesca, fui lá nos anos 20 e voltei. E eu realmente não me sinto confortável em indicar um caminho ou outro. Eu acho que os dois são incríveis. Eu gostei de trabalhar tanto num como no outro. Já trabalhei tanto na área de tecnologia, programando, tanto quanto na área de design, fazendo o que eu sei fazer de melhor, né? E acho que os dois caminhos são incríveis, assim. Mas, volto a repetir o que eu já falei no outro momento. Eu vejo muito eles como conhecimentos complementares. Então, se for possível, trilhe aí os dois que você vai ser um game designer ainda melhor. Agora, como você vai equalizar isso no seu tempo, se você vai fazer um primeiro, depois o outro, isso é uma escolha muito pessoal, assim. E vai como você tá aí de tempo, de grana, de disponibilidade e tal, tudo mais. Eu recomendo fortemente você trilhar os dois caminhos, assim. A gente tem tempo, né? Recentemente, assim, a gente está com esse senso de urgência muito aguçado, né? A gente quer as coisas para ontem, a gente tem ansiedade em, em ver as coisas acontecendo. A gente esquece que tudo tem um período de maturação, né? Então, por que uma faculdade leva 4 anos para você passar, ou 2? Por que um curso leva 6 meses, 10 meses, 12 meses, né? Por que um jogo leva, sei lá, 3 anos, 4 anos para ser feito? Porque tem um período de maturação ali. Então, é um processo. E dentro do processo tem várias etapas. E eu acho muito importante, assim, você passar por essas etapas e não evitar queimar, né? Não tô falando que você tem que fazer faculdade ou tem que fazer um curso voltado para isso. Pode ser só uma pesquisa sua mesmo e que você, como pesquisador, descubra ali um caminho ou consiga desenvolver seus métodos, suas vivências de uma maneira mais adequada para o seu cenário, assim. Como indicação pessoal, eu acho que eles são, mais uma vez, complementares e seria muito interessante se pudesse trilhar os dois caminhos, junto ou uma vez de cada momento. Eu acho que como designer de jogos, à medida que você for fazendo seus jogos aí paralelamente aos seus estudos, você já vai vendo uma coisa ou outra, né? Como você mesmo falou, já tá fazendo um curso ali, tudo mais por conta própria de programação e tal. A gente tem essa tendência como game design de ser curioso ali, tá sempre querendo resolver os nossos problemas e não depender tanto de outras pessoas, né? Mas tem game design também, por exemplo, que só faz as regras, só faz tudo e não mete a mão na programação, ele é especialista naquilo, né? Então, o meu perfil, por exemplo, é um perfil mais generalista. Eu tendo a meter a mão na massa, na arte, no código, na engine, enfim. Eu só não faço áudio, assim, porque é realmente uma área que eu não tenho proficiência nenhuma. Eu até gostaria, assim.
Inclusive até ser uma meta, talvez, futura, aprender a tocar algum instrumento, fazer algumas composições. Mas isso também é outro papo para outro vídeo. Bom, se vocês assistiram até aqui, um beijo para vocês. Esse é mais um conteúdo Vaca Roxa na internet. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, se inscreve aqui se você não for inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo e compartilha esse vídeo, já ajuda muito. Valeu, obrigado. Esse vídeo ele só foi possível pelo apoio da comunidade do Vaca. Todo mundo que tá lá no Discord, as pessoas que me seguem no Twitter, no Facebook e no Instagram e que interagem com o nosso conteúdo. E, com certeza, também, sem dúvidas, pelos apoiadores que ajudam a gente financeiramente, lá no Apoia-se. Então, se você quer apoiar a iniciativa Vaca Roxa, vai lá no link, vou deixar aqui na descrição, mas é apoia.se/Vaca Roxa. Os apoiadores atuais são Marcelo Falbo, Cliente GM, Ricardo Johan, Luiz Gustavo, Churros, Alexandre Vilblade, Andressa Cruz, Rafael Martins, Isabelle Brandeleiro, Bruno Rolim, Stark, forte abraço Stark, obrigado pelo apoio de sempre, Douglas Aguiar, Felipe Machado, Seb, Carol e a Sária. Um forte abraço também pro meu amigo Gabe e pro Afo, que estão sempre dando uma ajuda lá no servidor. Se você ainda não entrou, entra lá e vem para nossa comunidade Vaca Roxa. É discord.gg/Vaca Roxa. Esse é mais um conteúdo Vaca Roxa na internet.